Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu vou conversar com a endocrinologista, a doutora Lissandra Eduardo. Ela vai conversar comigo sobre dislipidemia. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Lissandra sobre dislipidemia. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Olá, tudo bem, Marinaldo? Tudo bem. Doutora Lissandra, fala pra gente primeiro, conceitua dislipidemia. Olha, dislipidemia se caracteriza pelos níveis elevados de lipídios no sangue. O que são lipídios? São as gorduras, né? E que tipo de célula que são responsáveis por conferir esses lipídios? São o colesterol e o triglicerídeo. Agora, Lissandra, explica melhor pra gente a diferença, né? E o que é os triglicéridos e o colesterol? Então, na verdade, são tipos de células de gordura específicas. Por exemplo, o colesterol ele está intimamente relacionado com a aterogênese e as doenças cardiovasculares. São especificidades que conferem à molécula um certo grau, por exemplo, de atuação. E o triglicerídeo, que também é um outro tipo, que é um tipo de colesterol, também um tipo de gordura, é responsável principalmente pelas doenças associadas à pancreatite, né? Na verdade, quando a gente faz uma dieta, uma ingesta rica em gordura, a gente adquire imediatamente uma quantidade maior de triglicerídeos e esses triglicerídeos vão sendo transformados no nosso organismo, né? E formando os colesteróis, as frações de colesteróis que podem ser dosadas no sangue, né? Lembrando, gente, que a gente fica muito atento, a dislipidemia é uma doença que pode levar a risco cardiovascular, mas o colesterol é muito importante também para a formação dos hormônios, então a gente precisa de gordura, de um pouco de gordura para a gente estar tendo um bom funcionamento do organismo. Então, assim, são essenciais, mas não podem ser em excesso, senão trarão malefícios para a gente. O que é uma dosagem boa de colesterol? Então, a dislipidemia, né, a gente consegue diagnosticar a dislipidemia pelos níveis de colesterol total, pelos níveis de triglicéridos e o que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL e o LDL, que a gente considera o colesterol ruim. Isso. A gente considera níveis normais que o colesterol seja até um valor de 200 miligramas, tá? De triglicéridos, o valor de referência é 150 e o mesmo para o LDL, que é o colesterol ruim, e a gente espera que os níveis de HDL sejam acima de 60, que aí a gente tem uma evidência de proteção cardiovascular. Ou seja, o bom tem que ser alto e o ruim baixinho para que a gente tenha um equilíbrio legal. Agora, tem mais de um tipo de dislipidemia? Sim, as dislipidemias a gente pode classificá-las em primárias e secundárias. As primárias são de cunho genético, né? Então, assim, o paciente já nasce com essa predisposição, já tem uma história familiar, né, de alterações aí de colesterol. As secundárias são as dislipidemias que a gente adquire. Por exemplo, há algumas doenças que podem desenvolver a dislipidemia, diabetes, o hipertireoidismo, né? Algumas drogas, algumas medicações, por exemplo, os antihipertensivos diuréticos, os beta-bloqueadores, corticoides, que né, assim, na nossa prática é muito comum as pessoas usarem, então tem que ficar atento porque podem desenvolver uma dislipidemia com uso crônico. O uso de anabolizantes também pode levar a isso, o alcoolismo. Então, assim, são situações, né, do cotidiano que são, né, comuns, que podem estar levando a dislipidemia se a gente não tiver um bom controle, principalmente associado a estilo de vida, a dieta, a atividade física. Agora, por que esses valores se alteram? Quais seriam as causas da dislipidemia? Então, basicamente, pensando em causas secundárias, essas doenças ou o uso dessas medicações ou mesmo o sedentarismo, que é um grande fator aí, né, que pode estar contribuindo para isso. Acontece
principalmente por isso, pelo fato das pessoas estarem hoje em dia mais sedentárias, não praticando tanto. O acúmulo de gordura favorece esse aumento do colesterol. Tá. Tem agora, uma relação íntima aí. Uhum. Agora, Lissandra, tem alguma diferença para o homem ou para a mulher? É diferente essa dosagem? Ou a incidência é maior no homem ou na mulher? As mulheres são mais predispostas, né, a desenvolver a dislipidemia. Até mesmo porque elas têm um acúmulo de gordura maior. Uma outra coisa que eu também falei é a questão da estrogenoterapia, que também favorece ao aumento, né, dessa gordura. De depósito de gordura, principalmente em abdômen, região de flanco em mulheres. Então, as mulheres têm uma predisposição maior. Mas um fato interessante é que a dislipidemia vem crescendo. Os estudos mostram que até 20 anos de idade, 20% da população hoje em dia já tem alguma alteração do nível de colesterol. Então, assim, isso é até para a gente começar a tentar e começar a investigar isso. Isso principalmente relacionado também com a questão de estilo de vida, né, assim, que as pessoas possam levar. E hoje em dia a gente tem uma incidência crescente também de crianças já apresentando. Geralmente, antigamente, a gente achava mais os lipidêmicos primários, né, relacionados à genética. Hoje em dia não, pelo fato da obesidade infantil, do sedentarismo. Então, hoje em dia, crianças estão cada vez mais ficando dislipidêmicas. E isso é um fator de risco cardiovascular, que pode levar, né, a futuro infarto, aos AVCs. Então, é por isso que a gente tem que preocupar com a dislipidemia. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Lissandra sobre dislipidemia. Agora, doutora Lissandra, nós temos uma pergunta de um telespectador no quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Vamos lá. A criança precisa se preocupar com colesterol alto ou baixo? Então, doutora Lissandra, a criança precisa se preocupar com isso também? Precisa sim, Marinal. Eu acho que isso começa de casa. Hoje em dia, com a mudança de estilo de vida, cada vez mais as crianças são obesas, né? E o próprio fato, por exemplo, do sedentarismo, da má alimentação tem contribuído para isso. Então, assim, a inatividade física, a ingesta inadequada, não tão de qualidade, pode predispor essa criança a vir a desenvolver a dislipidemia e aí a todos os riscos cardiovasculares que ela pode vir a desenvolver na idade adulta. Então é muito importante que a gente atente para isso, que a gente consiga proporcionar para essa criança um hábito alimentar mais saudável, praticar esportes, né? Porque, por exemplo, em criança o tratamento vai ser simplesmente esse, a gente não vai tratar com medicação. Até os 10 anos de idade a gente não entra com medicação para criança, então a gente tem que mudar o estilo mesmo. E a gente consegue uma redução assim, significativa quando a gente consegue diminuir isso. Agora, né? Lissandra, uma dúvida. A pessoa que às vezes tem o colesterol, alteração de colesterol, alteração do triglicéridos, às vezes não necessariamente ela é obesa, né? Isso pode acontecer com uma pessoa magra, né? Pode, principalmente relacionada às primárias, né? Que são de ordens genéticas. Então, assim, não precisa ter aquele protótipo de insuficiência abdominal aumentada, que caracteriza o plurimetabólico, a síndrome plurimetabólica, que é mais comum, né? Mas não necessariamente não. Uma pessoa longilínea, que pratica, às vezes, algum esporte, que se alimenta bem, pode ter esses níveis alterados. É por isso que é importante a gente estar atentando para isso, né? Porque aí, neste caso, aí é que precisa de entrar com a medicação mesmo. Agora, Alessandra, quais são os primeiros sintomas? Quando é que a pessoa precisa se preocupar com dislipidemia? A maioria dos dislipidêmicos são assintomáticos, né? Assim, sintomas que poderiam, né, assim,
ser relatados são náuseas, são sintomas inespecíficos de qualquer outra patologia. triglicérides, por exemplo. Pessoa que tem alteração do triglicérides, tem sintoma? A hipertrigliceridemia, assim, muito importante, pode levar a pancreatite. Aí, no caso, uma dor abdominal, um desconforto, isso pode ser relatado sim. A maioria das vezes assintomática, por isso a dificuldade, por isso que é importante a gente estar fazendo avaliações periódicas, exames laboratoriais, porque às vezes é até subdiagnosticado, né? Uma pancreatite pode levar a um diabetes secundário, então assim, e é um quadro grave, né? Então isso pode levar a uma falência irreversível, então por isso que é importante a gente atentar para isso. Agora, além dessas situações que você colocou agora, quais seriam as outras complicações de uma pessoa que tem esse tipo de alteração? Então, partindo do pressuposto que tenha uma alteração especificamente do colesterol, a gente tem que preocupar mais com as doenças cardiovasculares, né? Pensando em doença macrovascular, é o infarto agudo do miocárdio e o AVC, né? A aterosclerose, o que acontece? A gordura, ela vai se depositando nos vasos e a luz do vaso diminui e aquilo diminui a circulação sanguínea. Então, por isso que os eventos são bem propensos para um paciente que tem. É importante, então, a gente fazer avaliações periódicas, como eu já disse, não só laboratoriais, mas, por exemplo, fazer um duplex de carótida, um ecocardiograma, são todos exames específicos para a gente estar avaliando melhor essas possibilidades. No caso específico do triglicérides, a principal complicação é a pancreatite, é um risco maior, né? Principalmente se tem outras questões associadas, como o alcoolismo, o tabagismo. A gente tem que estar preocupando também. O uso de medicações que possam predispor a elevação, né, desses níveis. E no mais um conjunto, né, como um todo, é risco cardiovascular, a gente tem que preocupar sim. E o tratamento? Como que é o tratamento? É só medicamento? Basicamente, eu acho que a principal coisa, né, que a gente sempre está batendo aí é exercício físico, uma alimentação saudável, regular. Evitar o consumo aí das gorduras trans, né, das gorduras saturadas. A gente encontra isso nos alimentos industrializados. A pergunta do telespectador voltada para a criança, biscoito recheado tem uma quantidade muito grande dessas gorduras ruins. Então, aquilo que a gente pensa que é uma coisa, né, inofensiva, e às vezes pequenas quantidades, né, assim, mas num consumo frequente, então pode estar predispondo aí essas alterações sim. Então, refrigerantes, sorvetes que tem muitas gorduras, né? Tudo que os doces em si só, tudo que a gente conserva muito tem muita gordura trans. Então, preocupar com a alimentação mais saudável, fazer uso, por exemplo, uma ingesta hídrica, assim, considerar beber muito líquido, preocupar com as frutas, que aí tem, né, assim, controla a questão dos radicais livres. Então, acho que uma alimentação legal, eu acho que é primordial, associada à atividade física. E quando a gente não consegue obter um bom controle com isso, aí a gente, ou no caso das lipidemias primárias, né, a gente tem que entrar com a medicação sim, tá? E hoje em dia, às vezes, é questionamento, mas você vai usar as estatinas, no caso do colesterol. Estatina pode levar a diabetes, mas aí é aquela faca de dois gumes. A gente precisa controlar o colesterol, porque senão a gente vai predispor a um evento cardiovascular secundário, né? Então, assim, é melhor a gente controlar, por exemplo, o fato do paciente ser diabético e associar com o tratamento da dislipidemia, do que, né, predispô-lo até um evento aí que pode ser fatal. O ideal é sempre a prevenção, né? O ideal é a prevenção, é os hábitos saudáveis, né? Para a gente aumentar a qualidade de vida e a expectativa de vida também. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Eu agradeço a sua participação, doutora, no nosso programa. E eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Espero ter tirado mais essa dúvida, né? Com certeza. Ok, tem alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!